Programa Painel. Oferecimento Teresina Agrícola, a sua solução no campo. Olá, estamos no ar com mais um programa Painel. E aqui você já sabe, você confere um resumo das principais notícias da última semana. E entre os destaques do programa de hoje, a gente começa falando de economia. Governo amplia prazo para renegociação de dívidas com descontos de até 100% em juros e multas. Dívidas com a União. Ainda sobre economia, o Brasil criou mais de 255 mil novos postos de trabalho em fevereiro. Mudança na licença paternidade. Sancionada a lei que aumenta o prazo para 20 dias. E no nosso painel agro, a gente vai falar sobre a importância do manejo nutricional eficiente para a qualidade da sua produção. O painel está no ar. Estamos no ar com o painel e a gente vai direto ao quadro Acontece. Como destaque no programa de hoje, houve essa semana o lançamento do Pacto pela Economia do Piauí, uma iniciativa do governo do estado. Uma medida de fortalecer a economia dos municípios, o governo do estado lançou hoje o programa Pacto pela Economia. Na primeira etapa, 12 cidades serão contempladas, com mecanismo que vai funcionar de maneira conjunta com as prefeituras, setor produtivo e instituições parceiras. Acreditamos que essa parceria com o governo do estado, municípios que têm investido em políticas públicas para desenvolver o seu território, para desenvolver a economia do seu município, agora vai andar muito mais firme, né? Poder desenvolver bem melhor aquilo que a gente já tem trabalhado. Tem desenvolvido a economia criativa com base ali nas suas particularidades, com base nas suas riquezas, no seu patrimônio cultural, histórico e a parte da agricultura familiar. Agora, com essa parceria com o governo do estado, a gente acredita que iremos melhorar significativamente nossos números. Um dos principais diferenciais do projeto é a criação de um sistema de cadastramento para produtores e agricultores, o que dará o início ao processo de digitalização dos documentos dos municípios, a fim de guardar as informações e facilitar o acesso. A ideia é aproveitar o que o estado já tem, o que as prefeituras já têm, concentrar e fazer com que gire mais rápido. O que a gente notou é que você tem muitas potencialidades, mas elas ficam soltas por falta de conversa. O pacto é uma tentativa de organizar essa conversa para acelerar o desenvolvimento do estado. Antes do lançamento oficial, equipes técnicas já realizaram visitas às cidades participantes, com o objetivo de levantar dados e identificar as principais demandas locais. Para o governo do estado, o mecanismo vai fomentar ainda mais a economia regional. Qual é a preocupação básica que nos moveu para ter essa ideia e executar agora este plano? É o fato de nós percebermos que as ações que o poder público faz em prol do desenvolvimento econômico dos municípios, do estado e até do país, elas são normalmente dispersas. E por isso que aquela visão que o Washington falou aqui do Xi Jinping, do coro econômico. Ora, a gente organiza o setor de educação com um sistema todo organizado, com um financiamento todo organizado, com as atribuições do município, do estado, do governo federal, tudo organizado. Mesma coisa na saúde, com o Sistema Único de Saúde. Mesma coisa na segurança, que agora vai avançar, se Deus quiser, para o Sistema Único de Segurança Pública. Mas quando você vem na parte da economia, que é o que gera, inclusive, a arrecadação para o Estado fazer as suas políticas públicas, ela é feita de maneira dispersa, improvisada, desagregada, e é por isso que a gente não vê
a multiplicação da nossa economia acontecendo na velocidade de outros lugares do mundo. Vamos falar do parlamento? A Assembleia Legislativa do Piauí aprovou por unanimidade o projeto que isenta as atividades agropecuárias da cobrança pelo uso de recursos hídricos, conhecida como taxa dos poços. A proposta foi enviada pelo governo do estado e tramitou nas comissões antes de ser votada em plenário. Durante a sessão, governistas e oposição divergiram sobre o tema. Enquanto parlamentares da oposição afirmavam que a aprovação representaria uma vitória após pressão popular, a base do governo sustentou que a medida busca apenas esclarecer dúvidas e encerrar o debate marcado por desinformação. O projeto mantém as regras de controle e fiscalização do uso da água e segue agora para a sanção do Executivo. Vamos falar de educação? O Centro Universitário Unicet anuncia o lançamento do curso Bacharelado em Educação Física, uma formação ideal para quem é apaixonado por esporte, performance, saúde e qualidade de vida. Com o sistema presencial modulado, o curso oferece flexibilidade para que o estudante consiga conciliar a vida acadêmica com a profissional, sem abrir mão da qualidade na formação. As formas de ingresso são vestibular online, nota do Enem, transferência externa e portador de diploma de ensino superior. As inscrições vão até o dia 23 deste mês e a prova acontece no dia 26. Inscreva-se unicet.edu.br. O futuro da sua carreira começa com movimento. Se você é apaixonado por esporte, performance, saúde e qualidade de vida, o Bacharelado em Educação Física do Unicet prepara você para o mercado de trabalho, com formação moderna, tecnológica e prática. E com o sistema presencial modulado, você concilia a sua graduação com a vida profissional. Aprenda com mestres e doutores para desenvolver o máximo do seu potencial. Bacharelado em Educação Física Unicet. Inscreva-se já no vestibular. Vamos a um rápido intervalo e na volta tem informação aqui no painel. A Nissan Frontier foi desenhada para fazer mais. Assim como você. Nissan Frontier, desenhada para fazer mais. Vamos embora, absoluta. Eu não acredito não, Steph. Tu vai botar esse teu carro bem aqui, lá naqueles panelão que tem bem ali na estrada, só o buraco, meu irmão, não. Lá tá só o luxo, Mona. A estrada tá totalmente restaurada. Vamos embora. Agora é só glória. Vamos embora, minha filha. No Piauí, o trabalho é absoluto. São mais de 3 bilhões investidos em duplicação, manutenção e melhorias em rodovias de norte a sul. Governo do Piauí. Aí eu vi trabalho. Aí eu vi futuro. Teresina Agrícola, a loja aliada do produtor rural, se destaca na distribuição de sementes e insumos agropecuários nos estados do Piauí, Maranhão e Pará. Temos uma linha diversificada de sementes, fertilizantes, máquinas e equipamentos e produtos veterinários. Venha para a Teresina Agrícola, na Avenida Prefeito Alferraz, 8.556, Lorival Parente, na Avenida João 23, São Cristóvão, em Timon, na Avenida Francisco Carlos Jansen. Vários dias de bater perna e comprar presente, pra se divertir com coisas diferentes. Vários dias de comer e ficar contente, de pipoca no escurinho com a telona na frente. Vários dias de ser feliz, somente Cocais Shopping, seu lugar pra todos os dias.
Shopping, seu lugar para todos os dias. Vem com a gente! De volta com o painel na telinha da TV Meio Norte, vamos de notícias. O Brasil deu um passo histórico no cuidado à primeira infância. A licença paternidade, que hoje é de apenas 5 dias, vai aumentar gradualmente até chegar a 20 dias. O presidente da República sancionou a lei que reforça a importância da presença paterna nos primeiros dias de vida dos filhos e propõe uma divisão mais equilibrada nas responsabilidades dentro das famílias. Na casa do Carlos Rogério Mendes, a rotina é intensa. Pai de 4 filhos e à espera do quinto, o servidor público sabe bem o que significa estar presente nos primeiros dias de vida de uma criança. A necessidade familiar, ela é muito importante nesse período, em que a mãe, na verdade, já fica praticamente exclusiva ao aleitamento, aos cuidados da criança, mas que sem esse suporte paterno, ficaria difícil, né, na verdade, essa dinâmica familiar que não envolve só o aleitamento, mas o pai vai ajudar também no seu aleitamento, na dinâmica da familiar, nas necessidades. Hoje a licença paternidade no Brasil é de apenas 5 dias, um direito garantido desde a Constituição de 1988. Mas essa realidade está mudando. O Congresso Nacional aprovou e o presidente Lula sancionou a lei que amplia esse período de forma gradual. De acordo com a nova lei, o afastamento vai passar para 10 dias em 2027, 15 dias em 2028 e chegar a 20 dias em 2029. O direito vale para casos de nascimento, adoção ou guarda judicial da criança. Além da ampliação do tempo, a nova legislação garante salário integral e estabilidade no emprego, desde a comunicação ao empregador até um mês após o fim da licença. Foram previstas ainda situações especiais, como a prorrogação do benefício em caso de internação da mãe ou do bebê e a ampliação do período quando a criança tem deficiência. A medida passa a incluir também microempreendedores individuais, trabalhadores domésticos, avulsos e segurados especiais. Para a secretária executiva do Ministério das Mulheres, Eutália Barbos, a mudança fortalece esse direito como política social. Significa um marco, mais um avanço no processo de implementação de políticas de cuidados no Brasil. Nós sabemos que a licença paternidade ela vai contribuir para a redução da sobrecarga de trabalho, que historicamente está sobre a responsabilidade das mulheres, então é uma socialização dessa responsabilidade do cuidado, reduz a sobrecarga de trabalho das mulheres e garante proteção social para as famílias. Para o presidente Lula, mais do que aumentar o número de dias, a medida reconhece que o cuidado com os filhos não deve recair apenas sobre as mulheres e reforça a importância da presença do pai desde os primeiros dias de vida. A mulher, ela já conquistou o mercado de trabalho fora, mas o homem ainda não conquistou a cozinha. O homem ainda não aprendeu para cozinhar. E essa lei aqui vai ensinar os homens a aprender, sabe, dar banho de crianças, acordar de noite para cuidar da criança quando chora, não é isso? Ele vai ter que aprender a trocar fralda, a coisa é muito mais fácil, porque não tem coelho para trocar. Muitos de vocês ainda dá tempo. Então, a lei eu sanciono com muito prazer, muito prazer. Vamos falar sobre economia? Contribuintes com dívidas de até 45 milhões de reais ganharam mais prazo para regularizar os débitos. Agora, esse prazo vai até o fim do mês de maio, com descontos que podem chegar a 100% sobre os juros e multas. Até agora, mais de 50 bilhões de reais em débitos já foram renegociados.
Segue até 29 de maio a possibilidade de regularizar dívidas com o governo federal. O prazo foi prorrogado e vale para contribuintes com saldo devedor de até 45 milhões de reais. Entre maio do ano passado e março deste ano, mais de 51 bilhões de reais foram regularizados. Com os descontos em juros e multas, esse valor caiu para 30 bilhões de reais, sendo que 1 bilhão e 600 milhões de reais já voltaram para os cofres públicos. Do volume de recursos regularizado, 11 bilhões e meio de reais são de dívidas de microempresas e 8 bilhões e 400 milhões de reais de pequenas empresas. Santas casas, instituições de ensino e organizações da sociedade civil respondem pela outra metade de todo o valor regularizado. Segurança. Programa desenvolvido no Piauí será usado em todo o país para coibir o roubo de celulares. A partir do mês de maio, o programa Celular Seguro do Ministério da Justiça e Segurança Pública entra em uma nova fase. Vai começar a funcionar com uma base nacional para monitorar em tempo real aparelhos roubados ou furtados. E quem estiver com o aparelho irregular será notificado. O objetivo é atingir toda a cadeia criminosa e chegar também em quem compra no receptor, você que compra celular roubado. A novidade é a Base Nacional de Celulares Roubados ou Furtados, criada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Uma estrutura que integra dados de todo o país e promete tornar mais rápida a resposta das forças de segurança. Na prática, o sistema passa a acompanhar todo o ciclo do aparelho, desde o registro da ocorrência até o bloqueio, a localização e, em alguns casos, a recuperação do celular. A base funciona de forma automática. Ela reúne informações do aplicativo Celular Seguro, dos boletins de ocorrência registrados nos estados e de sistemas já existentes. Em seguida, serão disparadas a partir de maio mensagens de texto informando que aquele aparelho tem registro de furto ou roubo e determinando que seja levado a uma delegacia. E quem não devolver pode responder por receptação. A expectativa é alcançar aparelhos roubados desde 2022. Para saber quem está usando esse celular atualmente, qual a pessoa. Essa informação vai ser usada para que a gente possa disparar mensagens para as pessoas que estão usando o celular hoje e diga para ela, olha, você está usando um celular produto de roubo e crime. Se você não devolver, você vai constar num banco nacional como receptador, desestimulando toda a cadeia criminosa. A iniciativa também amplia a integração entre União, estados e operadoras e fortalece a prevenção ao dificultar a revenda de celulares roubados. Com essa integração, vai reduzir o tempo de resposta e aumentar a eficiência no combate ao crime. A ideia é dificultar a circulação de aparelhos roubados e atingir diretamente o mercado ilegal. Então, o objetivo é tornar o comércio, todo esse comércio, um comércio desvantajoso. Por quê? Quem rouba, quem vende, faz a intermediação e quem compra, só faz isso porque tem vantagem econômica. Então nós temos que atacar não só quem comete o crime, mas toda a lógica econômica dessa cadeia criminosa. Preço abusivo no mercado dos combustíveis. Uma força-tarefa nacional já fiscalizou em pelo menos 4 semanas mais de 5.300 postos de combustíveis em todo o Brasil. A operação reúne órgãos federais e estaduais para combater aumentos abusivos de preços, além de proteger o consumidor diante da alta internacional do petróleo. As ações fazem parte de um conjunto de medidas adotadas após a alta internacional do petróleo. Participam da operação Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria Nacional do Consumidor, PROCONs de todo o país e a Agência Nacional do Petróleo. O objetivo dessa força-tarefa, é garantir a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. No artigo 3910 está expresso que toda elevação de preço que não tenha justa causa é considerada uma prática abusiva. Então, quando nós olhamos esse contexto, esse cenário de guerra no Oriente Médio, que o Brasil não começou, mas que o mundo inteiro está sendo diretamente afetado, que o governo tem feito um esforço imenso exatamente para que esse impacto dessa elevação lá fora
do petróleo, dos derivados de petróleo, não afete tanto a vida dos brasileiros, inclusive com a isenção de impostos, com a subvenção, que é o governo dá uma parte, os estados dão outra parte. Então, nesse momento de esforços de todo o país, exatamente para que nós tenhamos um impacto reduzido do preço do petróleo, não é correto que tanto o revendedor, que é o posto de gasolina, como a distribuidora ou mesmo a refinaria, resolvam aumentar a margem de lucro nesse momento. Essa elevação da margem de lucro, nós não temos dúvida, se trata de uma prática abusiva e precisa e está sendo combatida. A operação está sendo realizada para garantir preços justos e transparência nos postos de combustíveis, nas distribuidoras e refinarias brasileiras. Até o momento, as ações já resultaram em mais de 3.500 notificações, que após processadas, podem levar a multas aos agentes que tenham cometido irregularidades. Quando a gente olha mais de 3.500 notificações que podem se tornar processos administrativos sancionatórios e podem chegar a multas que vão até 14 milhões de reais. E além disso, além do posto revendedor, o posto de combustível, também foi alvo as distribuidoras. Foram 322 distribuidoras notificadas nesse processo. Então, a gente vê toda uma mobilização do núcleo da defesa do consumidor. A Senacom, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, é a coordenadora sem hierarquia, sem poder hierárquico, mas como uma coordenadora das ações da política de defesa do consumidor, junto com os PROCONs estaduais e PROCONs municipais. A operação, segundo a Senacom, vai continuar para garantir preços justos e transparência no setor. Há toda uma ação que se desenrola em camadas. A primeira ação é essa, é de ir até os postos, fazer a verificação, distribuidoras, refinarias, e depois, no segundo momento, que o primeiro não cessa, essa fiscalização continua. Até ontem eu conversei com a dirigente do PROCON do Acre, que diz que vai se estender para o mês de abril essas fiscalizações, o que eu acho muito importante, acho que outros PROCONs também vão manter, mas que ao lado das fiscalizações, que é a reação in loco, também se busca uma verificação da concretização das irregularidades. Os prazos de defesa estão vencendo e agora esses autos de notificação vão se transformando em autos de infração. E aí começa o processo, digamos assim, da cobrança até das multas que foram aplicadas. Então são várias camadas de ações, todas ao mesmo tempo, até que a gente possa ter um horizonte melhor de estabilidade. Não é que acabou. Esse é o início de um processo e que vai continuar enquanto houver abusos. O Brasil gerou mais de 250 mil empregos formais em fevereiro. Os dados são do novo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Saiba mais na reportagem. No total, foram 255.321 empregos com carteira assinada gerados em fevereiro deste ano. E o salário médio real de admissão foi de R$ 2.346,97. Todos os 5 grandes setores da economia apresentaram saldo positivo no mês, com destaque para o setor de serviços, responsável pela geração de quase 178 mil vagas. Também tiveram desempenho positivo a indústria, com geração de mais de 32 mil vagas, a construção, com cerca de 31 mil postos, a agropecuária, com mais de 8 mil e o comércio, com 6.127 vagas geradas. Após 6 meses desempregado, Salatiel conseguiu uma vaga no comércio em fevereiro. Agora ele é vendedor em uma loja de acessórios. Eu estava entregando currículos, pelo shopping. Aí eu apareci aqui, entreguei o currículo com o gerente. E ele já, logo na próxima semana, ele já me chamou para fazer a entrevista. E aí desde então já comecei com o treinamento. Estou aqui até os dias de hoje. Olha, muito importante, por eu ter acesso ao plano de saúde, por exemplo, por eu trabalhar como comissionado.
Então eu recebo um valor bem alto em cima do que eu venho. E tem várias vantagens, né? Eu tenho acesso ao meu INSS, tenho acesso a férias também. O saldo positivo de empregos foi constatado em 24 das 27 unidades da federação. Os maiores destaques foram São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Por outro lado, 3 estados registraram saldo negativo: Alagoas, Rio Grande do Sul e Paraíba. Para o ministro do Trabalho e Emprego, a guerra no Oriente Médio e os juros altos são fatores que interferem na geração de empregos. Essa soma ele é um complicador no sentido de investimentos e a velocidade da geração de emprego, a velocidade que a economia vai andar. O que tem de positivo é que os números são positivos. Então, tirando no 2010, todos os anos eles foram dezembro negativo, e janeiro começa o processo de contratação que aconteceu este ano, que aconteceu também em fevereiro. Tenho certeza que março será maior do que foi março do ano passado. O STF vai decidir se o Estado deve garantir matrícula de aluno com deficiência em escola em tempo integral perto de casa. Esse assunto teve repercussão geral reconhecida. O entendimento a ser fixado no julgamento de mérito deve ser aplicado aos casos semelhantes pelo Judiciário em todo o país. Mas você vai entender mais sobre isso na reportagem que você acompanha a partir de agora. O recurso tem origem em ação movida por um estudante com deficiência no Distrito Federal. O pedido de matrícula numa escola perto de casa havia sido negado pelo Tribunal de Justiça, que entendeu que não há direito subjetivo imediato à vaga em tempo integral, sem comprovação de que a medida é imprescindível para o desenvolvimento do aluno. O relator, ministro Flávio Dino, considerou que o assunto tem relevância jurídica e social que ultrapassa o interesse das partes. Para ele, a solução do caso poderá influenciar políticas públicas educacionais em todo o país, com potencial impacto sobre inúmeras crianças e adolescentes com deficiência em idade escolar. Com base no direito fundamental à educação inclusiva, o relator propôs o seguinte tema a ser definido pelo STF: possibilidade de exigir individualmente do Estado a garantia de matrícula de estudante com deficiência em estabelecimento público de ensino em tempo integral, situado nas proximidades da residência ou do local de trabalho dos responsáveis, e possibilidade de determinar, na inexistência de vaga para o estudante com deficiência na rede pública de ensino em tempo integral, a disponibilização de vaga em instituição privada custeada pelo poder público. No STF, ainda não há data definida para o julgamento de mérito do recurso. O entendimento a ser fixado deve ser aplicado aos casos semelhantes pelo Judiciário de todo o país. Vamos falar sobre saúde dos olhos? Vamos falar sobre a H-Visão TCR. Precisou de cuidados para a sua visão? Vá agora mesmo ao H-Visão TCR, que é o maior centro de oftalmologia do Brasil, com mais de 50 mil cirurgias de catarata realizadas com sucesso. Profissionais capacitados, padrão internacional. H-Visão TCR, mais saúde para os seus olhos, mais qualidade de vida para você. Em Teresina nasceu um lugar que cuida da sua visão de forma única. Esse é o H-Visão do Dr. Tiago Castro, um dos maiores e mais completos centros oftalmológicos da América Latina. Com tecnologia de última geração e equipe especializada, transformamos vidas com cirurgias de catarata e refrativas. H-Visão TCR. Aqui ciência, afeto e proteção se unem para cuidar da saúde dos seus olhos em cada momento da vida. Vamos a um rápido intervalo e na volta tem Painel Agro e a gente recebe um convidado especial para falar sobre a importância do manejo nutricional eficiente. Não sai daí que o painel volta já. No campo, cada decisão define o seu resultado. Por isso, a Teresina Agrícola entrega mais que produtos. Entregamos confiança e tecnologia de ponta. Do plantio à colheita, temos a linha completa de fertilizantes, sementes, defensivos e biológicos, além de máquinas inovadoras e medicamentos veterinários de alta qualidade. Visite nossas lojas no Lorival Parente, Avenida João 23 ou em Timon, na Carlos Jansen. Teresina Agrícola, a sua solução no campo. Eita, Piauí abençoado! Aí eu vi vantagem, aí eu vi trabalho, aí eu vi futuro. O Piauí avança, o progresso é seguro. Aqui tem resultado, governo trabalhador. Aí eu vi trabalho, aí eu vi futuro. É estrada, é escola.
ar. É obra pra todo lado, o Piauí não para de avançar. Enquanto vão falando, o governo vai trabalhando. O Piauí faz e o Piauí mostra. O Piauí mostra trabalho do jeito que o povo gosta. Aí eu vi trabalho, aí eu vi futuro. O Piauí avança, o progresso é seguro. Aqui tem resultado, o governo trabalha duro. Aí eu vi trabalho, aí eu vi futuro. Eu amo meu Piauí! Governo do estado do Piauí, aqui tem trabalho. Aqui tem futuro! Vários dias de bater perna e comprar presente, pra se divertir com coisas diferentes. Vários dias de comer e ficar contente, de pipoca no escurinho com a telona na frente. Vários dias de ser feliz, somente Cocai Shopping, seu lugar pra todos os dias. Cocai Shopping, seu lugar pra todos os dias. Vem com a gente! A Nissan Frontier foi desenhada para fazer mais. Assim como você. Nissan Frontier, desenhada para fazer mais. Embora sejamos mais de 50% da população brasileira, nossa cor não é vista em muitos lugares. Nos cargos de liderança das empresas, nas casas legislativas que decidem o nosso destino, nas salas de aula dos cursos como Medicina e Direito. Mas nas celas, estamos lá, em massa. Somos as maiores vítimas de violência, os que mais morrem, os que mais são presos. Nem a Oxalá podemos pedir proteção. Isso tem nome, é racismo e é crime. Vamos celebrar a cultura, a beleza e a potência do povo negro, mas também refletir e agir contra o racismo em todas as suas faces. Com políticas públicas como o programa Pé de Meia e a lei de cotas em concurso público, o governo do Piauí contribui para mudar essa realidade. Num país onde a diversidade é uma das maiores riquezas, o preconceito não pode ter lugar. Respeite a nossa cor. De volta com o painel e chegou a hora do nosso quadro, o Painel Agro. E no nosso Momento do Agro de hoje recebemos o Rodrigo Gomes, que é engenheiro agrônomo, e a gente vai conversar aqui no painel sobre a importância do manejo nutricional eficiente na produção. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao painel. Obrigado, Nájila, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no programa. É sempre importante a gente estar aqui esclarecendo as dúvidas dos produtores, tentando ajudar da melhor forma possível, e estou sempre à disposição, sempre que precisar. Rodrigo, com a sua expertise, a sua experiência nessa área do manejo, o que você nota, principalmente aqui no Piauí, como os maiores erros nesse momento do manejo da produção, manejo eficiente? Rodando a campo, a gente sempre percebe que a maior deficiência do produtor é a falta de planejamento. Ele não tem um planejamento nutricional da sua lavoura, então eles não fazem análise de solo, ele não sabe o que o solo deles necessitam, o que ele está precisando para nutrir as suas plantas. Então, é necessário você fazer primeiramente uma análise de solo para saber o que eu devo colocar de adubo para fazer essa correção e o solo acabar disponibilizando essas fontes nutricionais para a planta. Eu costumo dizer que um solo com fome, ele não vai disponibilizar esses nutrientes para a planta. Primeiro, você tem que alimentar o solo para ele poder alimentar a planta. É preciso fazer esse enriquecimento ambiental, né? Exatamente, enriquecimento ambiental. Eu costumo dizer, principalmente aqui no Painel Agro, que não existe uma fórmula pronta e os produtores erram em tentar encaixar algo que viram em um outro local, em um outro tipo de solo, um outro tipo de clima e atrapalha a produção. Inclusive as páginas aí de Instagram e os influencers do agro tem uma brincadeira, né? Quando o produtor pergunta para um agrônomo, depende. Porque justamente depende. A gente precisa fazer essa análise de solo para saber o que o solo necessita para a gente recomendar a melhor adubação possível.
E vai variar também de cultura, tem culturas que exigem mais alguns certos nutrientes, tem culturas que já exigem outros tipos. Então sempre a gente vai nesse depende, a gente precisa fazer o estudo e análise do solo para a gente fazer a melhor recomendação. Por falar em estudo e análise, como é que você define aí essa estratégia para adubação, para enriquecimento desse solo? Por onde deve começar o planejamento? Pronto, esse planejamento deve começar primeiramente na análise do solo. Você tem que fazer a análise tanto de pH do solo, quantidade de macronutrientes, de micronutrientes que está presente nesse solo. Daí eu vou entender qual é a deficiência que esse solo tem, o que ele tem disponível para mim e o que ele não tem. Então, aí eu fazendo essa análise, eu faço a correção, a adubação de correção. Após a adubação de correção, eu matei a fome do meu solo. Então eu preciso agora fazer a adubação de fundação, que é da minha cultura. Então, eu preciso entender qual a necessidade que a minha cultura tem, o que ela exige para entregar de produtividade. Não adianta eu plantar um material com genética alta, de alta produtividade, se eu não entregar alimento para ela. Então, tem que ir sempre ajustando o meu manejo nutricional para atender a necessidade da cultura que eu estou instalando na área. Explica para a gente, Rodrigo, o que são os macronutrientes e os micronutrientes, que eu notei que você falou desde o começo da sua fala, mas é bom deixar claro para a nossa audiência. Bom, são bem simples, né? Não é questão de importância, é questão de quantidade. Os macronutrientes, eles precisam de maior quantidade do solo. Costumo dizer que eles precisam em quilogramas por hectare, 200, 300, seja lá o que for. Já os micronutrientes, eles precisam em menor quantidade, em gramas, miligramas. Costumo dizer que são os detalhes da lavoura, os micronutrientes. São importantes tanto os macros como os micros são importantes. A diferença é só a quantidade que necessita. Qual é a importância e qual é o impacto do manejo nutricional, agora falando do que o produtor gosta de ouvir, na rentabilidade daquela terra? Bom, os dois são mais ou menos importantes. Hoje, os produtores, eles focam muito em macronutrientes, que são nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre. Já é bastante utilizado na nossa realidade. Infelizmente, os micronutrientes são um pouco deixados de lado, são considerados menos importantes, mas não, eles são bastante importantes na fisiologia da planta. Eles vão trabalhar tanto no crescimento, no caso do zinco, no manganês, eles vão trabalhar na fixação biológica de nitrogênio, que é um fator muito importante no dia de hoje, principalmente com a ureia em falta e bastante valorizada. E eu costumo dizer que os micronutrientes são a cereja do bolo, são aquele último toque, o detalhe da produtividade. E a gente vivemos hoje o agronegócio, períodos de instabilidade, altos de insumos, a ureia está em crescente todo o tempo. Então, será necessário um manejo bastante redondo, analisando novas tecnologias, vendo a fixação biológica de nitrogênio. Os produtos biológicos são, hoje, uma realidade nutricional e a rentabilidade vai sair daí, dos detalhes. Então, quanto mais o produtor ajustar esse manejo, melhor, porque é onde ele vai tirar o sustento dele. É daí onde faz lá o cálculo de custo e lucro e que o lucro deve ser maior, Justamente. Né? Que é o que eles esperam. É o que espera. A rentabilidade tem que ser saudável. Com certeza. Rodrigo, no começo eu até falei que não existe uma fórmula pronta e que as pessoas às vezes aplicam algo de um clima em outro e o resultado não sai como esperado. E como é que esse clima, ele interfere no manejo e interfere na produção? Bom, a gente conhece nosso clima aqui no Piauí, bastante quente. Vai prejudicar um pouco, vai diminuir sim a produtividade, mas nada alarmante. Hoje, o melhoramento genético das variedades, seja de milho, soja, melancia, HF, seja o que for. As tecnologias estão chegando no campo, estão chegando na ponta da lança e hoje a gente tem cada vez mais variedades mais resistentes. Hoje a soja está chegando no norte do Piauí a 50 metros de altitude. 15 anos atrás, quem imaginaria isso? Parecia impossível, né? Parecia impossível, ninguém acreditava. Se fosse falar 15 anos atrás, é um louco. Todo mundo chamaria de louco. Hoje é realidade. E isso é justamente por causa do melhoramento genético. Então, temos variedades cada vez mais resistentes, a baixa altitude, altas temperaturas, materiais rústicos. Então, o clima está sendo cada vez menos um problema
justamente por conta disso. Rodrigo, eu agradeço a sua participação aqui e eu deixo aberto agora para você deixar para o nosso produtor que está nos acompanhando aqui nessa manhã no painel a importância de entrar em contato e vai começar, ou já tem ali a produção, de falar com profissionais experientes. Justamente. Nós estamos entrando agora aqui, final de inverno, final do período chuvoso, entrando o período de seca. Aqui na região de Teresina, tem muitos produtores de melancia. A gente sabe que é uma cultura muito exigente. Eu já conheço casos de produtores colhendo apenas 20 toneladas, os 40, ou seja, o que falta ajustar para chegar aos 40? Manejo nutricional. Então, procure as pessoas especializadas, pessoas que entendem, vá na Teresina Agrícola, pergunte a nossos profissionais, além de mim como engenheiro agrônomo, tem outros engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas experientes. Então, vá nas nossas lojas, procure o nosso manejo, que a gente tem muita coisa a entregar no manejo nutricional aí das plantas, seja qual cultura for. Muito obrigada. E por falar em manejo eficiente, vamos falar da Teresina Agrícola? No campo, você sabe, cada decisão faz a diferença e isso ficou bem claro na nossa entrevista aqui com o Rodrigo. E é por isso que a Teresina Agrícola oferece muito mais do que produtos. A Teresina Agrícola entrega confiança, tecnologia de ponta e resultados. É na Teresina Agrícola que você vai encontrar fertilizantes, sementes, defensivos, adubos foliares, produtos biológicos. Teresina Agrícola trabalha também com medicamentos veterinários de alta qualidade, além da comercialização de máquinas agrícolas inovadoras para produzir, claro, mais e melhor. A Teresina Agrícola é parceira das melhores marcas do mercado e conta com uma equipe técnica especializada pronta para orientar você em cada etapa do plantio à colheita, do manejo, claro, ao crescimento do rebanho. Compromisso é com o seu sucesso, seja em grandes áreas ou pequenas propriedades. Teresina Agrícola está em Teresina, Piauí, no bairro Lorival Parente e também na Avenida João 23. E em Timon tem Teresina Agrícola na Avenida Carlos Jansen. Faça agora mesmo uma visita. Teresina Agrícola, a sua solução no campo. No campo, cada decisão define o seu resultado. Por isso, a Teresina Agrícola entrega mais que produtos. Entregamos confiança e tecnologia de ponta. Do plantio à colheita, temos a linha completa de fertilizantes, sementes, defensivos e biológicos, além de máquinas inovadoras e medicamentos veterinários de alta qualidade. Visite nossas lojas no Lorival Parente, Avenida João 23 ou em Timon, na Carlos Jansen. Teresina Agrícola, a sua solução no campo. A gente vai a um rápido intervalo, mas você não sai daí, que já já a gente volta com mais painel. No campo, cada decisão define o seu resultado. Por isso, a Teresina Agrícola entrega mais que produtos. Entregamos confiança e tecnologia de ponta. Do plantio à colheita, temos a linha completa de fertilizantes, sementes, defensivos e biológicos, além de máquinas inovadoras e medicamentos veterinários de alta qualidade. Visite nossas lojas no Lorival Parente, Avenida João 23 ou em Timon, na Carlos Jansen. Teresina Agrícola, a sua solução no campo. Eita, Piauí abençoado! Aí eu vi vantagem, aí eu vi trabalho, aí eu vi futuro. O Piauí avança, o progresso é seguro. Aqui tem resultado, governo trabalha duro. Aí eu vi trabalho, aí eu vi futuro. É estrada, é escola, é saúde no ar. É obra pra todo lado, o Piauí não para de avançar. Enquanto vão falando, o governo vai trabalhando. O Piauí faz e o Piauí mostra. O Piauí mostra trabalho do jeito que o povo gosta. Aí eu vi trabalho, aí eu vi futuro. O Piauí avança, o progresso é seguro. Aqui tem resultado, o governo trabalha duro. Aí eu vi trabalho, aí eu vi futuro. Eu amo meu Piauí, governo do estado do Piauí. Aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Vários dias de bater perna e comprar presente, pra se divertir com coisas diferentes. Vários dias de comer e ficar contente, de pipoca no escurinho
com a telona na frente. Para os dias de ser feliz, somente Cocais Shopping, seu lugar para todos os dias. Cocais Shopping, seu lugar para todos os dias. Vem com a gente! A Nissan Frontier foi desenhada para fazer mais. Assim como você. Nissan Frontier, desenhada para fazer mais. De volta com o painel e a gente segue com notícias do mundo do agronegócio. A oferta global de açúcar derrubou os preços na temporada 2025-2026. O mercado de açúcar encerrou essa safra com uma queda nos preços em relação ao ciclo anterior. Segundo o CPEA, a média da saca no estado de São Paulo recuou quase 20%, refletindo a maior oferta global e o reequilíbrio entre produção e demanda. Ao longo da temporada, os valores apresentaram oscilações influenciadas principalmente por fatores externos, como o cenário geopolítico e econômico internacional. Para a próxima safra, a expectativa é de preços estáveis ou pressionados para baixo, diante da previsão de aumento na produção com maior disponibilidade da cana-de-açúcar no país. Você sabia que alguns animais correm mais risco de extinção simplesmente por não serem bonitinhos? Enquanto pandas, leões, golfinhos conquistam atenção e investimento, espécies como cobras, sapos e insetos acabam esquecidas e muitas vezes perseguidas. No Você Sabia de hoje, a gente te mostra como a falta de carisma pode colocar espécies inteiras em perigo e por que mudar a forma como a gente enxerga esses animais pode ser essencial para salvar a vida deles. Nem sempre o risco de extinção está ligado apenas à destruição do habitat ou mudanças climáticas. Em muitos casos, a sobrevivência de uma espécie também depende da forma como ela é vista pelos seres humanos. Animais considerados não carismáticos, como serpentes, anfíbios, aranhas e insetos, costumam despertar medo ou repulsa, e isso tem impacto direto na conservação dessas espécies. Estudos recentes mostram que a maior parte dos recursos destinados à proteção da fauna mundial se concentra em animais mais populares, como grandes mamíferos e aves. Enquanto isso, grupos inteiros recebem pouca atenção científica e quase nenhum financiamento. Esse desequilíbrio é evidente. Cerca de 84% dos investimentos em conservação vão para vertebrados e apenas uma pequena parcela chega a invertebrados. Entre os próprios vertebrados, répteis e anfíbios estão entre os menos beneficiados. E as consequências vão além da falta de recursos. Pesquisas indicam que animais como cobras e aranhas têm maior probabilidade de serem mortos intencionalmente, até mesmo em rodovias, onde são atropelados com mais frequência do que objetos inanimados. Um exemplo próximo da nossa realidade é o dos saruês, também conhecidos como mucuras. Esses marsupiais, comuns em várias regiões do Brasil, ainda são vistos por muitas pessoas como pragas ou animais perigosos. Mas a realidade é bem diferente. O saruê desempenha um papel super importante no equilíbrio ambiental. Ele ajuda a controlar populações de insetos, carrapatos e até animais peçonhentos, além de contribuir para a dispersão de sementes. Mesmo assim, por causa do preconceito e da desinformação, esses animais são frequentemente perseguidos ou mortos, o que reforça o ciclo de invisibilidade das espécies consideradas
sem carisma. No caso dos anfíbios, a situação é ainda mais preocupante. Cerca de 40% das espécies estão ameaçadas de extinção, tornando esse grupo de vertebrados o mais vulnerável do planeta. No fim das contas, a ciência já mostra: proteger a biodiversidade também passa por mudar percepções. Afinal, na natureza, cada espécie, carismática ou não, tem um papel essencial para o equilíbrio da vida. Chegamos ao fim de mais um painel e eu agradeço a sua companhia. Quero te dizer que a gente está aqui aos sábados e domingos na telinha da TV Meu Norte. Também estamos no Instagram, @painel Meu Norte. Eu te aguardo por lá. E te aguardo também por aqui na próxima edição do nosso painel. Tchau, tchau. Até a próxima. Programa Painel. Oferecimento Teresina Agrícola, a sua solução do campo.